entender, então, há estruturas de loop envolvendo o comando while. O que é um loop? É uma rotina de repetição utilizado amplamente na linguagem de programação. E essa repetição, ela ocorre de maneira condicional, ou seja, eu tenho que fazer com que aquele laço, aquela repetição, aquela execução ocorra conforme a condição que é proposto. Então aqui nós temos exemplos de dois códigos envolvendo o while. Então nesse primeiro exemplo aqui, vamos se concentrar nele, então nós temos toda aquela introdução de inclusão do IOStream para trabalhar com fluxo de dados, então isso aqui se mantém, e a declaração da nossa função principal. Então, isso aqui é a estrutura básica para você iniciar o seu código. Bom, o que foi feito aqui? Eu criei uma variável, declarou uma variável de controle x e atribuí o valor 0. E aqui eu coloquei o nosso while, a nossa instrução aqui de repetição. E aqui é a condição. A condição é, quanto x for menor que 5, ou seja, se essa condição for verdadeira, executa essa instrução que está logo abaixo do while. Então você observa que inicialmente meu x vale 0, então 0 é menor que 5? Sim, então incrementa em x 1. Aí ele volta a perguntar de novo, né? E verifica a condição, x é menor que 5, quanto que vale o x agora? Era 0, mas como foi incrementado, agora é 1. 1 é menor que 5? Sim. Então ele vai para o próximo laço. Aí o x já vai valer 2. 2 é menor que 5? Sim, é verdadeiro. Então incrementa. E assim vai. Vai chegar uma hora que o seu x vai valer 5. Aí a pergunta que ele vai fazer é: x é 5 é menor que 5? Então essa condição ela para de ser verdadeira, ela passa a ser falsa. Então, diante desse cenário, já não é mais executada a instrução que eu tenho dentro do while. O while para de ser executado. Ou seja, temos aqui um laço de repetição aonde ocorreu essa repetição em 5 vezes. Eu poderia mudar esse valor aqui, a quantidade de repetição? Sim, fica a critério do seu programa, né? Da sua lógica. Você pode colocar o valor que você quiser, desde que satisfaça a sua lógica. Muito bem. E ao lado nós temos um outro código bem semelhante a esse daqui, só tem uma pequena diferença. Nesse while aqui eu executei apenas uma instrução, mas nem sempre você vai executar apenas uma instrução, você vai executar vários comandos aqui dentro do seu while. Quando você executa apenas uma instrução, aí você não precisa colocar a chave. Agora, nesse caso eu estou executando 3 instruções, estou incrementando o valor para x, para y e para z, de tal forma que a partir do momento que eu tenho mais do que uma instrução, se faz necessário delimitar aqui o nosso comando while com chaves. Então, a grande diferença entre os dois é essa utilização das chaves aqui. Muito bem. Outra forma de a gente utilizar nosso while, está proposto aqui no exemplo, é dentro aqui da minha condicional, já digitar o valor true, verdadeiro. O que isso vai acarretar? Vai acarretar que o meu laço aqui, com esse while, vai ocorrer de maneira infinita. Então, ele vai ficar aqui nesse exemplo, vai ficar imprimindo na tela, através da entidade code, a escrita, né? A string aqui, loop infinito. E isso vai ficar sendo feito de maneira infinita, porque a condição aqui sempre vai ser verdadeira, porque eu já coloquei essa possibilidade. Ok? Bom, essa é uma forma de você utilizar o while, colocando um laço de maneira infinita, executando ele de maneira infinita. Outra forma é o do while. O que é o do while? O while é bem semelhante ao while da primeira situação que a gente observou. A gente tem aqui a condicional, mas observa a estrutura como que ela é. Eu começo com do, abro chaves e fecho chaves. Dentro dessas chaves eu tenho as minhas instruções que eu preciso executar, os meus comandos. E terminou as chaves, aí eu tenho o meu while propriamente dito e a condicional. No caso aqui, x é maior que 2.
Olha que interessante. Qual que é a grande diferença entre essa estrutura, deixa eu voltar aqui, e essa estrutura aqui? Aqui nós temos uma estrutura bem semelhante ao do while. A diferença principal entre as duas formas de você usar a estrutura de laço é que no do while ele executa primeiro a instrução para depois ver a condicional. Então, se caso essa condicional já no primeiro laço for falso, o que tem aqui dentro da instrução vai ser executado, independente se foi falso aqui ou não. Então, essa é a grande diferença. Voltando lá no exemplo anterior, aqui ele verifica a condição para depois executar as instruções dentro do laço. Já aqui, ele executa a instrução para depois verificar a condição. Então, essa é a grande diferença entre os dois, mas que você pode utilizar dessa forma também. Aqui, vocês observaram que para que a gente determine a quantidade de laços que meu while vai executar, ou seja, a quantidade de loops que ele vai executar, eu utilizei até nos exemplos até então condicionais aonde eu sempre incrementava um valor. Então, olha aqui, x++, esse outro aqui, ó, x++, x++, ou seja, eu colocava uma condicional onde ele verificava em relação a um determinado valor e esse x era incrementado até chegar nesse valor e sair do meu laço. Agora, eu estou mostrando para vocês um outro exemplo para eu usar uma condicional, só que em vez de incrementar o valor da minha variável de controle, eu decremento. Então aqui, na minha condicional, eu observo o contador é diferente de zero. Inicialmente, meu contador, que foi declarado aqui, a variável contador, foi atribuído o valor 5. Então, 5 é diferente de zero? Sim, é diferente de zero. Diminui a variável, o valor que eu tenho na minha variável, e apresenta a variável no meu console, né? Aqui na minha tela. Né? Imprime o valor da variável na minha tela. Então, o que ocorre nessa estrutura? É a mesma coisa do while, só que agora eu estou fazendo de maneira decremental. Então, vem aqui, 5. 5 é diferente de 0? Sim. Decrementa 1, vai para 4 e apresenta o valor do contador. O próximo loop, 4 é diferente de 0? Continua diferente. Então, decrementa 1 e apresento a variável no meu console. 3 é diferente, 2 é diferente, 1 é diferente. E assim ele vai executando os laços. Na hora que ele chegar em 0, que ele está decrementando aqui, 0 é diferente de 0, não, essa condição já passa a ser falsa. Aí ocorre o quê? O meu laço para de ser executado, e se eu tiver alguma instrução aqui, é executado normalmente. Aqui nós temos a saída, né? Ou seja, no meu console, executando esse código. Então, por exemplo, aqui, o contador iniciou atribuído o valor 5. No primeiro laço que ele executa, ele é decrementado, então de 5 foi para 4 e foi apresentado no meu console. Tá aqui. No próximo 3, no próximo 2, no próximo 1, no próximo 0. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso ambiente de desenvolvimento, o NetBeans, para que a gente consiga executar alguns códigos e vocês observarem essas estruturas de repetição while de uma maneira mais clara. Deixa eu abrir aqui o nosso NetBeans. Aí. Muito bem. Eu já tenho um código aqui, vou deletar ele. Então vamos iniciar aqui com o nosso include, o IOStream, para trabalhar com fluxo de dados, né? Declarar aí o espaço de nomes, using namespace std, ponto e vírgula, tá aí. Vamos criar a nossa função main. Vamos limitar aqui por chaves.
Então isso aqui, qualquer código que vocês forem executar, vocês precisam dessa estrutura básica. Adicionar o pré-processamento da IOStream, declarar o namespace e criar, né, uma função main, que é onde o meu código vai ser executado. Bom, nessa função main, eu vou criar aqui o nosso while, nosso laço, vou pôr uma condicional. Essa condicional vai ser x, quantas vezes eu quero que esse laço se repita. Então, x menor que 3. Né? Vamos declarar aqui essa variável de controle, int, int x, atribui o valor 0, tá aí. Então, declarei a variável, coloquei aqui meu laço while, coloquei a condição x menor que 3. Então, enquanto x for menor que 3, quanto for verdadeiro essa comparação, ele executa o que tem de instrução dentro do while. Então, aqui eu vou colocar chave, né, para poder delimitar aqui as minhas instruções dentro do meu while. Lembrando que se fosse apenas uma instrução, eu não precisaria colocar a chave. Aqui o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar na tela o valor de x, quote, x. Eu vou pular uma linha, né, para poder ficar de uma maneira mais organizada, usar o caractere de escape /n. E a cada vez que esse laço for executado, eu vou mandar incrementar o valor da minha variável x. Tá aí. Então, o que a gente espera aqui? Espera que esse laço seja executado 3 vezes e mostre no nosso console o valor de x. Então, vou dar um play aqui. Ele está compilando e vai executar. Tá aí, ó. Executou. Então, olha aqui, meu x inicialmente é igual a 0. Então, entrou dentro da minha estrutura, mostrou o valor de x que é 0, e após isso, incrementou. Então, voltou para o while. Então, aqui o x era 0, agora já é 1. 1 é menor que 3? Sim, continua verdadeiro. Ele vem e faz todo esse processo novamente. Aí mostrou o valor 1 de x aqui. Depois, x foi para 2. 2 é menor que 3? Continua verdadeiro. Mostra o valor de x, que no caso é 2, e incrementa. Agora, quando o x for 3, né, então 3 não é menor que 3. Essa condição já vira falsa. Aí, essa estrutura while, esse laço para de ser executado, e se eu tivesse alguma instrução aqui, seria mostrado. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar só para vocês observarem o que acontece. Então, eu vou pôr aqui para escrever término do laço. Aqui, beleza? Término do laço, ponto e vírgula. Eu vou executar novamente. Então, aqui, olha lá, término do laço. Então, ele executou o meu laço, fez ali os 3 loops, né? Executou 3 vezes, terminou, a condição não é mais verdadeira, ele sai do meu laço e continua executando as próximas instruções que tiverem de maneira linear. No caso aqui, eu coloquei para escrever no meu console, término do laço, mostrou aqui. Ok? Bom, ainda é possível vocês utilizarem essa estrutura while como um loop infinito. Então, aqui na nossa condicional, dentro do parênteses aqui do while, vocês podem atribuir o valor true, ou seja, falar para o while que sempre vai ser verdadeiro. O que isso vai acarretar? Vai acarretar que esse laço vai ser executado de maneira infinita e o meu valor de x vai ficar sendo incrementado de maneira infinita. Então, eu vou executar esse código aqui para que vocês possam observar. Olha lá, está sendo incrementado. Vou dar um stop aqui, só para parar a execução, porque vai executar de maneira infinita. E aqui vocês podem ver que o valor de x que está sendo apresentado no meu console já está em
23.013 aqui, onde eu dei o stop. Então, ele iniciou desde o zero lá e foi incrementando o valor, e assim ele iria continuar, porque a condicional aqui de uma estrutura de laço, ela é verdadeira, né? Sempre vai ser verdadeira. Então, se eu quiser utilizar alguma aplicação que utiliza um laço infinito, eu posso usar essa estrutura. Além disso, você tem o do while. Então, eu vou mudar aqui minha estrutura. Vou pôr aqui o do e aqui embaixo o while, que, conforme vocês viram lá no exemplo passado anteriormente. E aqui eu vou colocar minha condicional. X menor que 3. Tá aí. Vou executar aqui. Ah, faltou o ponto e vírgula aqui. Vai dar erro de compilação. Deixa eu pôr aqui. Ponto e vírgula. Pode esquecer, tá, pessoal? Vou dar um play aqui. Agora foi. O que ele fez, o do while? Ele fez a mesma coisa em relação ao while. Passou 3 vezes, incrementou, ou seja, esse laço ocorreu 3 vezes. A grande diferença é que primeiro ele executa a instrução para depois ver a condicional. Diferente do while na parte superior, que ele verifica a condicional para depois executar a instrução. Essa é a diferença predominante entre as duas topologias. Ok? Bom, pessoal, isso daqui são os laços envolvendo o while.